Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre um livro, minha gente, que é assim, maravilhoso, tá bom? Esse é aquele tipo de livro que eu recomendo para qualquer pessoa ler, quer dizer, depende até do tipo de vocabulário que você vai ter, porque é um livro muito complicado e muito difícil de ler mesmo, tá bom? Tô falando do Navio Negreiro e Outros Poemas, do Castro Alves em si, tá bom? Gente, não minto pra vocês não, mas Castro Alves já virou um dos meus autores favoritos, né? Um dos meus poetistas favorito, porque é o seguinte, tá bom? O que ele faz nesses poemas é uma coisa maravilhosa, né? Não é à toa em si que ele foi reconhecido aí como, né, o poeta dos escravos, né? E assim, esse é aquele tipo de livro que além de você, assim, na minha opinião, ter na estante, tá bom, uma antologia de poemas do Castro Alves em si, é maravilhoso, tá bom? A forma como esse livro em si foi também colocado, os poemas, tudo, né? Tudo bem formado aqui. Foi uma coisa fantástica, tá bom? E assim, essa é uma edição da editora Saraiva. Não sei se você tá vendo. Então, assim, eu não sei se são fáceis assim, de comprar, porque já tem um tempinho que eles fazem essas edições, tá bom? Não sei se tá fácil de encontrar, não. Mas, assim, eu sei que vocês vão encontrar em si outras antologias de poemas de Castro Alves por aí, tá bom? Mas, assim, essa daqui eu não sei se é tão fácil de encontrar. Essa minha edição aqui eu encontrei na biblioteca da escola em si, tá bom? Eu preciso devolver esse livrinho aqui. E é aquele tipo de edição que é assim, minha gente, tá bom? Vale super a pena pra quem quer ler em si o autor, tá bom? Embaixo, tá bom? Aliás, no finalzinho, tá bom? Nós vamos ter em si todo um contexto histórico, todo um panorama da obra. Então, assim, para quem for ler mesmo, né, Castro Alves pela primeira vez e encontrar essa ediçãozinha aqui de estudante, tá bom? Corra e pega, porque vale super a pena. Até porque em si, para quem é estudante e gosta muito de literatura e de aprender algo mais, dentro dessas edições aqui da editora Saraiva, nós vamos ter um suplemento de atividades, tá bom? E nesse suplemento de atividades em si, você vai encontrar ali toda atividades a respeito da obra, né? Todas as questões a respeito da obra mesmo. Eu mesmo não respondi a minha por pura preguiça, mas fica a indicação aí para quem quer mesmo ler O Navio Negreiro e Outros Poemas, tá bom? Primeiro vamos contar um pouquinho sobre a edição aqui nessa outra folhazinha aqui, que vai estar descrito aqui no primeiro parágrafo. O Navio Negreiro e Outros Poemas traz a transcrição de Os Escravos, obra de Castro Alves, lançada postumamente em 1883. Por esse motivo, sua organização esteve submetida a diferentes critérios. Aí vai falar aqui, esta edição baseou-se nos manuscritos originais do poeta, tendo sido organizada conforme edições que buscaram a melhor formatação para a obra. Então, uma coisa bem interessante que vamos saber aqui também, é que aqui não vai só reunir em si o Navio Negreiro não, tá bom? Vai reunir em si, tá bom, outro livro chamado, né, A Cachoeira de Paulo Afonso, tá bom? Lembrando que essa é uma poesia, tá bom? Ele deu título, de fato, a um livro com o nome de uma poesia. Então, nós vamos ter aqui, em resumidas palavras, tá bom, 2 livros de poemas, tá bom? É praticamente isso. E temos muito poemas do Castro Alves nesse livro. Do que se trata esse livro, Fernanda, né? Aqui nós vamos ter em si o poema O Navio Negreiro, tá bom? Que é o maior poema da literatura brasileira, considerado por muitos críticos, tá bom? Esse poema em si, ele foi até colocado ali na Academia de Letras ou algo do tipo e acabou vencendo, tá bom? E não só para bastar, tá bom? Além de termos também todo esse reconhecimento histórico do livro, essa importância desse poema e dos outros poemas também, nós teremos aqui toda uma representação que Castro Alves vai fazer, tá bom? Do modo como os escravos sofriam naquela época de escravidão. Então, o autor, aliás, logo no finalzinho do livro, é uma coisa bem interessante que vamos saber em si, é que Castro Alves, ele não apenas falou da época ou contextualizou o momento ali, não. Ele também acabou representando e quis de fato representar o sofrimento que os escravos sofriam naquele momento, e não exatamente o momento ou o período em si.
o sofrimento. Então, uma coisa bem interessante mesmo em que vamos ter nesse livro é toda a intensidade que o autor coloca nos seus poemas. Então, são poemas muito bem preparados, são poemas que de fato tocam o leitor. Então, assim, tá bom? Além disso, tá bom? O próprio autor Castro Alves em si, ele representa em si, ele está de fato na fase do romantismo. Então, ele vai pegar ali algumas fases do romantismo, tá bom? A segunda e a terceira em si. E assim, na terceira fase do romantismo mesmo, né, é onde nós vamos ter de fato uma intensidade assim, vaga, uma intensidade onde vai acelerando cada vez mais nos seus poemas mesmo. E além disso, tá bom? Ele é em si o maior expoente em si da geração condoreira, tá certo? Ou seja, basicamente ali é a terceira fase do romantismo, tá bom? Então, tá bom? A segunda fase do romantismo de Castro Alves em si acaba pegando em si um livro chamado Espumas Flutuantes, tá bom? Então, Espumas Flutuantes em si pega ali a segunda fase de Castro Alves. Essa fase aqui é, de fato, a terceira fase do romantismo do autor mesmo, tá bom? E não, tá bom? Alguns críticos, tá bom? Lá no finalzinho dessa coletânea em si, nós vamos saber em si que aqui alguns críticos consideram em si que Castro Alves ele não estava apenas representando as pessoas em geral sobre aquilo que estava acontecendo, não. Ele estava representando em si, ele estava representando o seu eu dentro da literatura. Então, a experiência de fato de Castro Alves, né, o sentimento dele é muito exposto nessas obras, né, nesses poemas em si. Então, o que ele estava reivindicando em si era o que ele pensava, né? Ele estava reivindicando em si a liberdade daquelas pessoas que estavam sofrendo ali, a liberdade. Então, assim, quando nós paramos para pensar nos poemas de Castro Alves mesmo, né, vai muito mais além, sei lá, de ser apenas um sentimento geral. Vai também além do seu próprio pensamento, sabe? Vai além do seu sentimento sobre tudo aquilo que os escravos estavam passando. O crítico, tá bom, vai falar o seguinte, ó, em seus poemas sociais, Castro Alves parece falar mais de si e em seu próprio nome do que da opinião geral. Então ele expõe tudo aquilo que ele pensa, toda aquela compaixão com os escravos. E é uma coisa maravilhosa, não é isso? E chega mesmo, tá bom? Chega em um momento em si em que o crítico vai falar o seguinte: com a morte a rondar seu presente, o poeta exprime a sensibilidade machucada, o sentimento puro que o domina. Então assim, tá bom? Nós não vamos ter apenas o sofrimento dos escravos nesses poemas, teremos também o seu próprio sofrimento, porque aliás a vida de Castro Alves em si foi uma vida muito complicada, né? Ele de fato namorou, já foi para a universidade em si, já recitou os seus poemas ali, já conheceu autores famosos, tá bom? Castro Alves em si chegou o momento de conhecer em si o Rui Barbosa, ele também conheceu, tá bom? O Machado de Assis, o José de Alencar, tá bom? E a crítica de fato a Castro Alves foi uma crítica até muito boa na época, tá bom? Os seus poemas em si foram vistos até pelo José de Alencar, tem até um momento aqui que fala como a voz do Brasil, tá bom? Então basicamente o que ele estava fazendo aqui nesses poemas mesmo, né, era representar o Brasil também. Então é uma coisa fantástica todo esse reconhecimento que ele teve também em vida, né? E quando ele conhece de fato, né, a Eugênia, tá bom? Que vai se tornar ali amante dele, né? Que vai se tornar uma pessoa que vai marcar muito ele. Então Eugênia, além de marcar ele, tá bom? Ele também vai representar ela, tá certo? Dentro da própria literatura. E logo aqui, tá bom? Na intimidade de Castro Alves em si, a gente vai ficar sabendo o seguinte: Castro Alves passou pela vida como uma estrela cadente, rápida e brilhantemente marcando a memória das nossas letras com a luz de uma poesia quase adolescente, no ímpeto e ao mesmo tempo madura na mensagem. Olha que maravilhoso, gente. Desde adolescente Castro Alves escrevia, tá bom? Então assim, os poemas que ele começou a escrever logo na sua adolescência foram poemas que de uma forma ou de outra bombaram também, tá bom? Acabaram tendo uma importância também muito relevante, né? Então tipo assim, o cara já nasceu, né? O cara já, sei lá, já escrevia desde cedo muito bem, tá bom? Esteticamente falando e também, tá bom, enquanto conteúdo, tá bom? E aí o crítico vai falar aqui o seguinte: o rapaz ainda não sabe, mas a morte da mãe é o prenúncio do seu próprio fim. Então assim, Castro Alves teve uma vida difícil, e não só em quesito de perdas, tá bom? Porque ele perdeu muitas pessoas aí ao longo do caminho mesmo, mas também, tá bom, enquanto sua própria vida, tá bom? Porque vai chegar um momento em que ele vai atirar ali no próprio pé acidentalmente, e ele vai de fato precisar amputar o pé direito em si. Então assim, é um momento triste na vida de Castro Alves também.
E muito triste mesmo, porque a partir dali, tá bom, que a coisa vai se agravando, a sua saúde vai indo cada vez mais embaixo, tá bom? Porque não melhora, piora cada vez mais. Então a gente tem um adolescente, a gente tem uma pessoa, tá bom, sendo chamada como genialidade juvenil, tá certo? E não é pra todo mundo, né? Realmente ele tinha um talento muito grande pra escrever poemas mesmo, tá bom? Agora, navegando um pouquinho sobre o romantismo em si, né? Quando a gente para pra pensar no romantismo em si, a gente pensa em quê? A gente vai pensar na subjetividade. E é basicamente isso, né, que também nós teremos nesses poemas, né? O próprio subjetivo do autor, né? O eu dele sendo predominantemente colocado, né? O que ele pensa, o que ele tá sentindo. Então aqui a gente vai ter algumas características do romantismo em si. E eu separei algumas palavras, ó. Escapismo, aí vai falar aqui mistério, e do mágico, subjetivismo e também, claro, a consciência da solidão, tá bom? Então assim, pensa você escrever poemas sobre a sua solidão. E aí, falando um pouquinho mais sobre o romantismo em si, ele vai falar o seguinte, ó: é a fé que conduz o movimento, crença na própria verdade, crença na justiça procurada, crença nos sentimentos revelados, crença nos ideais perseguidos, crença que se revela ainda em diferentes manifestações de religiosidade cristã. Escreve Proença Filho. Então assim, é meio que uma crença mesmo, né? Uma crença naquilo que você acredita, uma crença no que você está sentindo, uma crença no seu próprio escapismo em si, né? Porque você encontra uma forma, né? A literatura até dá uma forma de você escapar da realidade, né? Criando também uma ficção que pode gerar até uma realidade para você. Então aquilo pode ser uma realidade dentro, uma realidade sua. Então você também pode fazer com que isso gere ali, né, dentro do romantismo em si. É uma coisa maravilhosa, né? Isso. E aí, uma coisa bem interessante, lá na página 173, ele vai falar o seguinte: a linguagem adquire um tom inflamado, declamatório, grandiloquente, carregada de transposições e de figuras de linguagem. Concordo completamente. E aí, falando sobre os ambientes em que se passa de fato nessas obras românticas em si, vai falar o seguinte: ambientes fúnebres, noturnos, misteriosos. E aí, tá certo, o crítico aqui, ele vai falar uma coisa fantástica, ó. Em Castro Alves, a clareza da formulação é notável, não só porque encadeada no jogo de tese e antítese, mas porque realçada por uma gradação de intensidade ao longo do poema. Ou seja, a estética em Castro Alves, né, a sua própria forma de escrever, acaba ajudando de fato toda a intensidade dos poemas. Então, quando ele escreve esses poemas mesmo, tá bom? Ele de fato elabora de fato a forma muito bem construída, muito bem realçada, muito bem enlaçada em si. A estética é muito bem comovente também, acaba lhe dando até um sentimento, mas não só para bastar, isso ajuda na intensidade do poema. Então tudo isso aqui, em resumidas palavras, pode aí gerar uma perfeição, se nós pararmos para pensar, porque o cara escrevia muito bem. Então a estética ajudava muito na construção do poema, enquanto a intensidade do poema, né? Enquanto aquilo a qual o leitor está sentindo ao ler o poema mesmo. Agora, sobre as obras de Castro Alves, vamos ter Espumas Flutuantes, publicada em 1870, a Cachoeira de Paulo Afonso, 1876, Os Escravos, 1883, Hinos do Equador, em edição de suas obras completas, em 1921, O Navio Negreiro, em 1869, Tragédias no Lar, e teatro, né? Ele também escreveu teatro em si, Gonzaga ou A Revolução de Minas, tá bom? Então ele foi uma pessoa muito bem recebida pela crítica. Agora, resumindo realmente, tá bom? Castro Alves em si, tá bom? Vai ter um parágrafozinho da página 189 sobre ele, ó. A revolução por que se ansiava era preponderantemente a liberal. E Castro Alves, mais do que qualquer outro, foi o poeta da liberdade. Então o que ele estava querendo com tudo isso aqui, minha gente, era reivindicar a liberdade. Reivindicar esses direitos dos escravos que estavam sofrendo ali várias coisas, tá bom? Era praticamente isso. Dentro desse poema em si, vamos ter em si o poema, né, classicaço dele, qual ele é muito reconhecido, né? O poema chamado Navio Negreiro em si. Nesse poema, tá certo? É o que acontece. Esse poema, ele foi publicado em 1868. E é um fato importante, porque esse poema fala sobre esse navio, tá bom? Que tá passando ali essa embarcação cheia de escravos. E basicamente nós vamos acompanhar, né, no quarto
quarto canto em si todo o sofrimento desses escravos, né? Então por isso que esse poema tem uma abordagem lírica muito bem construída, tá bom? Então assim, uma coisa bem interessante também sobre esse poema, ok? É que ele tem 6 cantos, tá bom? E a forma como o autor vai desenvolvendo a intensidade desses cantos um para o outro, né? Até chegar ao último, é uma coisa impressionante, tá bom? Ele começa, tá bom? Iniciando no primeiro canto e aí ele vai passando. É meio que como se ele estivesse contando uma história mesmo. Então, claramente dá pra fazer, sei lá, um filme sobre esse poema, de tão bem construído que ele é. Eu tenho que concordar nessa parte, né? A estética dele é muito bem construída e a questão da formulação, tá bom? De um canto para o outro até chegar ao último, tá bom? E toda a intensidade que vai gerando até chegar lá é uma coisa impressionante. Então fica a indicação desse poema chamado Navio Negreiro em si. Só que assim, no quarto poema eu vou ler o quarto canto para vocês aqui. Vocês vão perceber a intensidade sobre o sofrimento dos escravos, tá bom? Olha que espetacular, tá bom? Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalado de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vães. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. E chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra. E após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo o chicote, marinheiros, faze-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então a gente vai ter todo esse chefe ali comandando uma plateia estridente rindo, né? Quando ele fala plateia estridente, a plateia toda ali rindo do que está acontecendo, dando gargalhadas do sofrimento ali dos escravos dentro desse navio negreiro. Que fantástico e que triste, tá bom? Agora não teremos também só esse poema não, tá bom? Teremos também outro poema do autor chamado, não sei se vai dar para vocês verem em si, chamado O Século, tá bom? Que é outro poema fantástico dele também. Teremos também, tá bom? Ao Romper d'Alva, tá bom? Uma coisa fantástica dessa coletânea é que ela já inicia apresentando os poemas mais conhecidos do autor, tá bom? Que coisa, né? Agora teve um, tá bom, que assim, eu quase chorava lendo esse poema de tão triste que ele é, tá bom? Olha isso, tá bom? Olha. O poema se chama A Canção do Africano. E olha que poema triste, veja. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto. E ao cantar, correm-lhe em pranto saudades de seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde, ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o céu vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida senzala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. E olha esses dois últimos parágrafos, que triste, tá bom? O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada, e põe-se a triste a beijá-lo. Talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono, de seus braços arrancá-lo, aliás, enfim.
Que triste, tá bom? Que triste. Aqui a gente vai ter meio que uma noite, né, dentro de uma senzala e vamos ter cantos. Então é uma crítica muito forte, tá bom? Muito forte mesmo. A forma como esses escravos eram tratados mesmo. É muito forte, muito forte. Aliás, vários aqui, né? Vários é de tirar o fôlego mesmo, né? O Castro Alves em si é difícil, pelo menos, falar eu aqui a fórmula que ele usa. Mas é uma fórmula bem interessante, porque é meio que uma história mesmo. O poema dele é uma história mesmo, contando assim, tá bom? Fica a indicação de um livro maravilhoso, tá bom? Se você não leu O Navio Negreiro e outros poemas, provavelmente você já deve ter se deparado com O Navio Negreiro aí na sua escola, aí quando você era criança ou algo do tipo, que é um poema até muito conhecido, né? Castro Alves também é uma figura muito conhecida, né? Até hoje ele é muito importante na nossa literatura brasileira, né? No nosso romantismo, né? Brasileiro. Então, assim, ele é uma figura importante. E, assim, fica a indicação de mais um livro maravilhoso, tá bom? Terminando por aqui, o vídeo já tá longo, tá bom? Já vi aqui os minutos, tá me assustando em si, mas tudo bem, ok? Deu pra falar um pouquinho, tá bom? Esse vídeo aqui tá longe de ser uma resenha. Eu vou deixar lá embaixo, caso eu encontre, um documentário sobre o Castro Alves, sobre a vida dele, tá bom? Algumas coisas dele, de fato, foi colocado no cinema, né? Foi colocado ali na Globo, né? A Globo em si fez ali algumas coisas até interessantes do autor, tá bom? Mas eu nunca assisti, tá bom? Mas eu pretendo dar uma olhadinha aqui no YouTube para ver se eu encontro alguma coisa, tá bom? E aí eu vou deixar os links lá embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas em resumidas palavras, fica a indicação desse livro maravilhoso, que se eu fosse dar de 1 a 5 estrelas, eu daria 5 estrelas pela qualidade literária que isso aqui tem, né? Pela importância literária que não só o Navio Negreiro tem, mas que todos os seus poemas têm, tá bom? Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso seja novo, tá bom? Por favor, vamos atingir ali os 500 inscritos antes do final do ano, por favor, tá bom? Dá o seu joinha, tá bom? E obrigado por ficar até aqui, ok? Que eu sei que assim, cansa assistir mais de 20 minutos, mas enfim, né, gente? Conhecimento é sempre bom para arrecadarmos, não é isso? Mas tudo bem. Dá o seu joinha, já falei, não foi? Comentar aí embaixo também se você já leu alguma coisa de Castro Alves aí na escola ou na faculdade mesmo, vai, né? Enfim, comenta aí embaixo, eu quero muito saber, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, até lá.